Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? Então está aí o livro, vocês peguem o livro de língua portuguesa, abram na página 180, certo? Na página 180 vocês vão encontrar um texto que é uma propaganda, ou seja, na aula de hoje nós vamos estudar o gênero textual propaganda, sendo que o texto vocês irão encontrar na página 180 e irão realizar as atividades das páginas 181 e 182. Certo, pessoal? Então, vamos conhecer um pouco das características do gênero textual propaganda. Propaganda. Trata-se de um gênero que tem a intenção de convencer o leitor de que ele precisa ter um objeto, simpatizar com certa marca ou ideia ou tomar determinada atitude. A propaganda pode ser veiculada em rádio, TV, internet, jornais, revistas, panfletos, cartazes e etc. Certo, pessoal? Então, observem bem, trata-se de um gênero que tem a intenção de convencer o leitor de que ele precisa ter um objeto. Então, é mais ou menos isso que o vendedor faz na loja. Ele tenta te convencer de que tu está precisando daquilo que ele quer te vender, certo? E se ele tiver uma boa lábia, na maioria das vezes eles conseguem, dependendo do cliente, ok? Então vamos lá, vamos para o texto. Pronto, aí o livro, abram o livro na página 180, certo? Para iniciar. É sempre bom pensar um pouco sobre o que compramos e sobre as intenções de uma propaganda. Nesta unidade, você vai analisar duas propagandas. Uma que procura convencer as pessoas a mudar de atitude e a outra que promove um produto. Será que essas propagandas conseguem convencer o seu público? Então, vamos conhecer essas propagandas. Leitura 1. Propaganda. Leia esta propaganda que faz parte de uma campanha sobre mudança de atitude. Então, fala do comportamento das pessoas, ok, pessoal? Pronto. Então, vamos olhar primeiro o texto verbal. Economize água. A falta que ela faz não é brincadeira. 22 de março, Dia Mundial da Água. Agora vamos analisar as imagens. Nós temos aí um barquinho de papel feito de jornal, peixes mortos e pelas condições do solo que aparece aí na imagem, aparenta ser o fundo de um lago, não é isso? Seco. Como é possível identificar isso? Pelas rachaduras, certo? Então, pelos peixes mortos, pela imagem do barquinho que é um brinquedo, mas vejam se nessa cena aí ele está representando um brinquedo ou está tentando chamar a atenção do leitor para uma situação, certo? Então, vejam que a nossa imagem, ela representa características de quê? De um período de seca, da escassez de chuvas, certo? Então, olha as imagens, olhem o texto verbal, porque todas as questões a partir de agora serão voltadas para estas situações aí, as situações verbais, que são os textos escritos, e as situações não verbal. E espero que vocês também imitam a opinião de vocês, ou seja, ao analisar essa cena, o que mais chocou vocês? O solo rachado por falta de água, os peixes mortos, o barquinho de papel, o texto escrito. Já vão pensando o que mais chamou sua atenção, o que essa imagem provoca em você, ou seja, essa imagem provoca em você nesse momento alegria, tristeza, certo? Todos esses sentimentos a gente tem que ir analisando quando está lendo o texto, ou seja, para que você possa compreender o texto e responder às questões. Por quê? A compreensão de um texto, ela está relacionada aos elementos do texto, às informações do texto. Então vamos lá. Vamos para a página 182. Compreensão do texto. Atividade oral e escrita. Então terá questões que teria que ser respondido oralmente. Isso seria muito importante na aula presencial, mas como estamos
no momento de aula remota, não vai ser possível esse momento. Mas vamos lá. Primeira questão. Observe a imagem da propaganda e responda. Que impressão ela provoca em você? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Qual é o sentimento? É o sentimento de alegria, de tristeza? Certo? Então, vocês vão dizer, se provoca em você alegria, você vai colocar, provoca alegria. Se provoca tristeza, provoca tristeza. Se não provoca nada, você vai dizer que é irrelevante para você essa imagem, que eu acredito que não seja para ninguém. Segundo, a propaganda traz uma imagem grande e uma pequena. Texto escrito, texto verbal. O que mais chama sua atenção nessa propaganda? As cores, os peixes, a terra, o barquinho de papel ou a parte escrita. Então, o que mais chamou a sua atenção? Você vai dizer, se for o peixe morto, você vai colocar o peixe e vai explicar por que chamou sua atenção. Certo? Imagem na propaganda 1. Primeiro, a propaganda traz uma fotografia. Que lugar essa fotografia provavelmente retrata? Então, voltem lá na imagem e olhem e digam que lugar a fotografia provavelmente retrata. Letra B. O que você observou na imagem para dar sua resposta? Então, como você já vai ter respondido a letra A, você vai dizer aqui o que você observou para dar a resposta que você deu aí na letra A, certo? Segunda questão. Quais elementos na imagem são mais chocantes para você? Por quê? Então, lá nós temos o barquinho de papel feito de jornal. Nós temos lá o solo bastante rachado por falta de água. Nós temos os peixes mortos. E temos também um texto. Não é isso? Fazendo um apelo. Então, quais elementos são mais chocantes para você? Você vai dizer qual foi o mais chocante para você e explicar. Por quê? Terceiro, em sua opinião, qual foi a intenção de utilizar essa fotografia na propaganda? Então, aí vocês vão dizer qual foi a intenção, certo? De acordo com as convicções de vocês. O que ele quis, certo? Qual foi a intenção dele? Se foi chocar o leitor? Acho que dá para vocês entenderem mais ou menos, observando a imagem, o que o escritor desse texto tentou, certo? Fazer com essa fotografia, certo? O que ele tentou provocar no leitor? Então, pensem direitinho e respondam. Página 82. Texto verbal na propaganda. Então, agora vamos falar do texto verbal, da parte escrita. Na parte central da propaganda, temos a imagem de um barquinho feito de jornal. E na parte superior, a mensagem. A mensagem é: a falta que ela faz não é brincadeira. Certo, pessoal? Então, aí é o quê? Nós temos aí uma frase chamando a atenção que está no cantinho da imagem, certo? Agora vamos lá. Assinale as alternativas que explica o sentido da expressão não é brincadeira. Então, pode ser mais de uma resposta, certo? Primeira opção. Barquinho de papel não é feito para brincar. A falta de água é coisa muito séria. Terceira. Não se brinca com algo tão grave como a seca. Ou B. Barquinho de papel é uma brincadeira muito séria. Certo? Então, preste atenção. Vocês têm que estar voltados para o texto. Certo, pessoal? Tem aqui o argumento. A falta que ela faz não é brincadeira. Então, está falando da falta da água. Ok? Próximo. Vamos ler aqui a informação. Ó. As propagandas geralmente usam uma frase de apelo. Ou seja, o apelo é como se fosse um pedido, que é o convite, e outro chamado de argumento, que é utilizado para convencer o leitor. Certo? Então, vem um pedido e vem o argumento que tenta convencer o leitor a aceitar o pedido. O apelo é o pedido e o argumento, ele tenta convencer o leitor a aceitar o pedido. Baseado nisso, vamos responder aqui. Ó. Escreva A para indicar a frase que é um apelo
Lembre, o apelo é o pedido, certo? E B, para indicar a frase que é um argumento. E o argumento tenta convencer o leitor a aceitar o pedido, certo? Então traz uma expressão que te convence a aceitar aquele apelo. Então vamos lá. Primeira opção. A falta que ela faz não é brincadeira. Então vocês vão classificar essa expressão como apelo ou argumento. Vão marcar A para apelo e B para argumento. E a segunda expressão é economize água. Então vocês vão dizer se aqui é um apelo ou se é um argumento. Lembrando que o apelo é um pedido. E o argumento vem para convencer o leitor, serve para convencer o leitor a aceitar esse pedido. Letra B da segunda questão. Pronto, agora são respostas pessoais, gente. Então, na propaganda, há a imagem de uma diversão infantil, um barquinho de papel. A mensagem dessa propaganda dirige-se somente a crianças? Explique. Então, gente, vocês analisem o contexto. Quando eu digo contexto, analise todos os elementos que aparecem na imagem, certo? Para que vocês possam responder. Será que a falta de água é um problema que está direcionado somente às crianças? Somente as crianças vão se preocupar com isso? Essa propaganda foi direcionada somente às crianças? Se vocês acham que sim, coloquem sim e expliquem por quê. Se acham que não, coloquem não e digam por quê. Terceiro, a finalidade dessa propaganda é convencer o leitor a mudar ou repensar suas atitudes em relação à ideia divulgada. Você foi convencido por quê? Então, preste atenção. A propaganda ela chama a atenção para que conscientizar o leitor de que é importantíssimo economizar água. Ou seja, chama a atenção para você de forma que você não desperdice água, porque a água é indispensável para a sobrevivência do ser humano, certo? Então, de acordo com as imagens, com o texto, respondam essas questões. Tem questões que vocês vão colocar a opinião de vocês. Isso entende o texto e responde com facilidade, ok, pessoal? Bom estudo para vocês e até a próxima, ok? Tchau!